atendendo ao chamado de Jesus, temos a certeza de que somos acolhidos por Ele, acolhidos pela sua graça, pela sua misericórdia. Podemos afirmar: eu sei que Cristo já me salvou, eu sei que Cristo já me perdoou, glória ao Salvador. Vamos abrir a Bíblia mais uma vez no livro do profeta Isaías, agora no capítulo 55. A partir do versículo 8. Isaías capítulo 55, versículos 8 ao 13. Vamos ler de modo alternado. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. E em lugar de espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isso glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Amém. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Assim como estão, vamos orar. Ó Deus, nós te damos graças por estarmos aqui, oferecendo-lhe o nosso louvor, a nossa adoração e expressando a nossa gratidão. Te damos graças pela certeza de que o Senhor está conosco, o Senhor está neste santo e bendito lugar. Damos graças, ó Deus, pela oportunidade agora de abrir e estudar a Tua palavra, ó Deus. Pedimos que o Senhor fale conosco, que o Teu Espírito Santo, o mesmo Espírito que inspirou os Teus servos a escreverem a palavra, agora nos ilumine. Abra o nosso coração, abra o nosso entendimento para que compreendamos as verdades deste texto que nós lemos. Compreendamos as verdades da Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, pois estamos carentes de ouvir a Tua voz. É o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Conservem a Bíblia aberta nesse texto, meus irmãos. Partindo deste texto e caminhando por outros textos das Sagradas Escrituras, nós vamos tratar o seguinte tema: você e a palavra de Deus. E eu gostaria de introduzir este assunto perguntando: você faz ideia de quantos sermões ou estudos bíblicos já ouviu ao longo da sua vida? De quantos estudos bíblicos e de quantos sermões você se lembra? Para sermos menos extensos em nossos questionamentos, você se lembra qual foi o tema do sermão do domingo passado? Qual foi o texto? Meus amados, uma pergunta além destas, ainda mais profunda e ainda mais necessária: o quanto a minha vida, o quanto a sua vida foram transformados pelos estudos bíblicos e pelas mensagens que nós ouvimos ao longo do tempo. O quanto nós somos trabalhados por todas as vezes que ouvimos as Sagradas Escrituras. Eu e você somos convidados a pensar neste assunto com muita seriedade, meus irmãos. Jesus, na conclusão do Sermão do Monte, ele diz que a diferença entre ser sábio ou insensato está exatamente na forma como eu e vocês ouvimos
da forma como eu e vocês praticamos a palavra de Deus. Notem a ênfase: aquele que ouve e pratica as minhas palavras será comparado a um homem prudente. Aquele que ouve e não pratica as minhas palavras será comparado a um homem insensato. Portanto, como está a nossa relação com a palavra de Deus? Pensando nesta pergunta, meus queridos, eu gostaria de convidá-los a algumas atitudes em 3 dimensões. Primeiro, antes de ouvir a palavra. Segundo, durante a pregação da palavra. E terceiro, após a pregação da palavra. O que fazer antes de ouvir a palavra de Deus? Se não fizermos isto hoje, antes de nos achegarmos à igreja, antes de ouvirmos a palavra de Deus, talvez devamos nos preocupar em fazer da próxima vez que nos achegarmos à casa do Senhor. E a pergunta é: como eu ou como vocês se preparam para ouvir a palavra de Deus? Essa é uma pergunta séria, essa é uma pergunta necessária, porque a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Então, a medida da nossa fé, ela pode ser referendada pela forma como nós ouvimos a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Jesus, por outro lado, disse: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus capítulo 7, versículo 16. Indicando que muito mais do que nós captarmos os sons que são emitidos, é preciso que estejamos atentos àquilo que está sendo dito. É preciso que procuremos entender e discernir qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Meus amados, há algumas atitudes que considero necessárias antes de nós ouvirmos a palavra de Deus. A primeira é orar pedindo para que quem a ministrará seja um instrumento de Deus, um instrumento em suas mãos. Para que quem a ministra esteja totalmente sob a influência, totalmente escondido sob a ação do Espírito Santo. Para que quem fala seja iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Para que torne conhecido o propósito de Deus através das Sagradas Escrituras para a nossa vida. Meus amados, o púlpito não é um lugar onde sejam realçadas a eloquência de quem prega, os títulos acadêmicos de quem prega, a formação de quem prega, o status de quem prega. O púlpito é um lugar onde nós devemos ouvir a palavra de Deus, onde o nome de Deus deve ser engrandecido e onde a igreja deve ser edificada. Portanto, é preciso que a igreja esteja em oração por aquele que fala. Ore para que a mensagem que ele venha a trazer seja uma mensagem conforme o propósito de Deus. O que deve resplandecer no púlpito, meus amados, é a glória de Deus. O pregador deve abrir as janelas dos céus para que nós possamos contemplar as belezas da eternidade e para que nós possamos contemplar também diante de Deus a seriedade do nosso compromisso com Ele. Não ouça uma mensagem antes de orar com intensidade e com sinceridade por aquele que prega, para que ele venha falar de acordo com a vontade de Deus. Portanto, antes de ouvir a palavra, ore e peça que essa palavra seja conforme a vontade de Deus. Ore por aquele que traz a palavra. Além disso, ore pedindo que essa palavra venha ao encontro das suas necessidades. Amados, a palavra é o meio através do qual o Espírito Santo traz consolo, traz conforto aos nossos corações. A Bíblia nos diz que quando contemplamos a Deus através da palavra, se estivermos vivendo em momentos sombrios, em momentos de trevas, nós certamente seremos iluminados. Afirma o salmista, lá no Salmo 34, versículo 4, contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. A palavra é luz para os nossos, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Portanto, aproxime-se da palavra em oração, pedindo que ela venha
ao encontro das suas necessidades. A palavra é o pão que nos alimenta, é a água que nos dessedenta, é o bálsamo que cura as nossas feridas. E a nossa oração deve ser para que, ao nos aproximarmos da casa de Deus, ela nos atinja poderosamente. Se necessário, nos resgate dos abismos mais profundos. Se necessário, nos acalme diante das mais tenebrosas tempestades. Se necessário, traga luz às nossas noites mais escuras e assustadoras. A Bíblia afirma sobre si mesma que ela é suficiente para levantar do pó aquele que está desvalido, para ressuscitar mortos, para mudar a história. E eu estou certo de que quando nós reunimos Deus através da sua palavra, tem este propósito, vir ao encontro das nossas necessidades. Talvez eu não as conheça, talvez eu não as saiba, muito provavelmente eu não conheço, eu não sei qual é o seu caminhar, quais são as suas veredas, quais são as suas dificuldades, mas o Deus Todo-Poderoso, através do Espírito Santo e da palavra, sabe, e Ele vai encaminhar esta palavra para que ela venha ao encontro das suas necessidades. E se você buscar, você vai achar, porque afirma a palavra: buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o vosso coração. Antes de ouvir a palavra, aproxime-se com sede. Antes de ouvir a palavra, ore e peça que ela venha ao encontro das suas necessidades. Antes de ouvir a palavra, peça também, e geralmente nós não pedimos isto, que ela venha de encontro às nossas necessidades. E qual é a diferença? Meus amados, quando a palavra vem de encontro, ela vai dizer coisas que vão certamente causar estranhamento. Coisas que certamente e muito provavelmente vão nos ferir. Coisas que vão colocar o dedo nas nossas feridas, nas nossas enfermidades. Coisas que vão desnudar os nossos pecados. Coisas que vão denunciar as nossas transgressões, mas eu e vocês devemos orar para que a palavra de Deus venha também de encontro às nossas necessidades. É preciso que ela nos prove, é preciso que ela nos discipline, é preciso, meus amados, que ela aponte diretamente para os nossos pecados. É preciso que ela nos constranja diante das nossas iniquidades. É preciso que ela nos faça arrependidos diante das nossas falhas, diante das nossas faltas. É preciso que ela nos conduza para o caminho eterno. Meus amados, a semelhança do profeta Natã ao rei Davi, é preciso muitas vezes que a palavra chegue até nós e diga: você é o homem que pecou, você é a mulher que pecou, você é o jovem que pecou, você é o adolescente que pecou, arrependa-se e volte-se para Deus. Antes de ouvir a palavra, peça que ela venha de encontro às suas necessidades. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos: o que fazer durante a pregação da palavra. Nós já vimos que antes de ouvir a palavra, nós devemos nos aproximar com sede, pedindo a Deus que quem prega seja um instrumento usado pelo Espírito Santo para falar de acordo com a vontade de Deus. Nós já vimos que eu e vocês devemos orar pedindo que a palavra venha ao encontro das nossas necessidades e também de encontro com as nossas necessidades. E nós temos uma promessa gloriosa de Deus através do texto que nós lemos. Esta palavra, assim como a chuva e a neve que caem sobre a terra, cumprirá o seu propósito. Tenha certeza, Deus ordenou esta palavra nesta noite para que ela cumpra um propósito específico na minha vida e na sua vida. Esta é a promessa de Deus através das Sagradas Escrituras. Meus amados, se Deus tem um propósito, o que eu devo fazer quando eu estou ouvindo a palavra de Deus, durante a exposição da palavra de Deus? Em primeiro lugar, nos aproximarmos com fome e sede. Fome e sede de Deus. O salmista no Salmo 42, texto que nós já lemos, diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus?
E há duas possibilidades de interpretação para esse texto. A primeira é de que a corça estava sedenta e que, desejosa de saciar a sua sede, ela procurava os ribeiros de águas. E quando encontrava os ribeiros de águas, ela sentia um imenso prazer, porque ali poderia saciar a sua sede, ali poderia alimentar a sua sobrevivência. Esta é uma das possibilidades. Alguns estudiosos judaicos afirmam que esta corça procurava os ribeiros de águas para fugir dos seus inimigos, para fugir dos predadores, porque os predadores poderiam rastrear o seu cheiro e acompanhar o seu rastro por terra, mas não conseguiriam fazê-la enquanto ela caminhasse por dentre as correntes de águas. E assim ela desejava as correntes de águas para fugir, para escapar dos seus predadores. Seja um ou seja outro sentido, ela expressa a necessidade, meus amados, que temos das correntes de águas vivas. Como suspira a corça por estas correntes, eu e vocês devemos suspirar pela presença de Deus. Suspirar por ouvir a palavra de Deus. Desejar isto ardentemente como algo necessário, indispensável à nossa sobrevivência espiritual. Como algo indispensável e necessário para que nós possamos ser guardados dos nossos inimigos, ser guardados dos nossos predadores. Eu e vocês devemos, durante a pregação da palavra, pedir: Senhor, fale comigo, atinja-me. Senhor, trabalhe minha vida, trabalhe o meu coração. Não vá ou deixe de ir à igreja por causa do pregador. Vá por causa da palavra. Alimente-se da palavra. Tenha o seu coração a expectativa de que há um propósito. E fique se questionando ao ouvir a palavra: Senhor, qual é esse propósito? Qual é este propósito do Senhor para a minha vida, através dessa palavra, nesta noite? Uma segunda atitude durante a pregação da palavra é ouvirmos atentamente a mensagem, evitando distrações. Meus amados, o diabo quer que a semente, uma vez lançada no nosso coração, não frutifique. O seu desejo principal é arrebatar esta semente, de tal forma que ela não produza os seus efeitos nos nossos corações. Confira Mateus capítulo 13 lá em sua casa. Portanto, ao ouvir a palavra, evite tudo aquilo que te distraia, que tire a sua atenção. Eu costumo, quando ouço a palavra, sentar-me nos primeiros bancos e fixar o olho atentamente em quem prega, e não desviar os olhos de quem prega, e buscar toda a concentração e pedir a Deus que me faça concentrado naquilo que o pregador está dizendo. Certamente algo que ele vai dizer cumprirá o propósito de Deus para a minha vida. Hoje, meus amados, um excelente meio de comunicação é o celular. Mas muitas vezes ele nos leva para longe da atenção que nós devemos dar à palavra de Deus. É certo que nós podemos consultar a Bíblia, o Inário, através dos nossos celulares, existe um recurso excelente. Mas se não for por isso, que não nos distraiamos com mensagens de WhatsApp. Um dia, dando aula numa classe de supletivo, eu disse a um aluno: você está na aula, desligue do celular. Ele disse: como é que eu posso não ter contato com alguém que está lá fora? É uma questão de escolha. Ou você quer ter contato com quem está lá fora, ou você quer ter contato com aquilo que está acontecendo na aula. E o mesmo se dá na casa de Deus. Numa igreja francesa havia o seguinte cartaz: você está na casa de Deus, e Deus falará a você através da exposição da palavra. Dificilmente Ele falará por uma mensagem de WhatsApp. Mas se você quer falar pessoalmente com Deus e quer estar daqui a pouco na presença de Deus, continue usando o celular e mandando mensagem de WhatsApp e recebendo mensagem de WhatsApp enquanto você dirige. Certamente o seu desejo será cumprido. Meus amados, para que a palavra de Deus cumpra o propósito do Senhor, certamente o Espírito Santo agirá, mas eu e você somos convidados também a agir, de tal forma que nada nos distraia em relação àquilo que está sendo falado aos nossos corações. Em terceiro lugar, durante a mensagem você deve, amar, meu irmão, minha irmã, queridos, amados, conferir se de fato quem está pregando está sendo fiel às Sagradas Escrituras. Há uma igreja que foi elogiada porque, ao ouvir a palavra, notem, do apóstolo Paulo,
Eles conferiam nas Sagradas Escrituras para ver se as coisas de fato eram assim. Diz-nos da palavra que os crentes bereanos eram nobres, porque eles ouviam a palavra e conferiam na palavra para ver se quem estava falando estava sendo fiel aos oráculos de Deus. A minha obrigação, a sua obrigação, o meu dever, o seu dever de permanecer fiel às autoridades da igreja está no fato de elas serem fiéis às Sagradas Escrituras. Enquanto o pregador, enquanto aquele que expõe a palavra estiver sendo fiel às Sagradas Escrituras, eu e vocês temos um solene compromisso, uma solene responsabilidade, obedecê-los. Mas não temos este compromisso e nem esta responsabilidade se eles não forem fiéis às Sagradas Escrituras. Portanto, ao ouvir, confira para ver se as coisas são de fato assim. Quem fala, diz 1 Pedro 4,11, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se quem está pregando não fala de acordo com os oráculos de Deus, precisa ser confrontado. Mas se ele fala de acordo com a palavra, eu e vocês precisamos obedecer urgentemente. Assisti há pouco tempo atrás um vídeo do pastor Jeremias, da 8ª Igreja de Belo Horizonte. Ele disse que foi com alguns irmãos em uma igreja, que não era uma igreja presbiteriana. E disse que, estando naquela igreja, ele começou a ouvir a palavra. E disse ele que estranhou muito a palavra. Porque o pastor disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha, não sei se vocês sabem, o Senhor é o nosso pastor e nada faltará. E prosseguiu neste versículo durante a mensagem toda, e ele já estava ficando indignado, porque não havia evolução naquela mensagem, não havia nenhum acréscimo àquela mensagem, e ele começou a ficar irritado dentro daquela igreja. E quando foi na consagração dos dízimos, aquele pastor disse, olha, dizime porque você está roubando ao Senhor. E ele dizia, não estou roubando, você é ladrão. Eu não sou ladrão. Traga a sua oferta. Ele falou, mas agora que eu não trago. E ele saiu daquele culto completamente vazio, completamente irritado. E então foi perguntar aos seus amigos, 3 amigos o haviam acompanhado. E aí, o que você achou? Ele falou, pastor, que bênção. Eu precisava ouvir nessa noite que o Senhor é meu pastor, que nada me faltará. Olha, isso estava precisando vir ao meu coração. O Senhor não tem sido pastor da minha vida. E aí foi perguntando para outro, e outro disse, olha pastor, realmente eu gostei de tudo, obrigado por ter me trazido aqui nesta igreja. Como é bom saber que o Senhor é o nosso pastor e que nada vai nos faltar. Eu ando preocupado, eu ando ansioso em relação à escassez, mas o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. E ele perguntou para o outro. O outro disse, pastor, eu sou ladrão. Eu estou roubando ao Senhor os meus dízimos e ofertas. E olha, eu precisava que ela viesse de encontro à minha necessidade, pois agora eu vou ser dizimista fiel, eu vou ofertar ao Senhor. Eu estava sendo ladrão mesmo. E ele disse, poxa vida, choveu ao meu lado, abundantemente, e nenhuma gota sobre mim. Por quê? Porque talvez ele não tenha se aproximado naquele dia com tanta fome e sede da palavra, não tenha ouvido atentamente o recado de Deus e não tenha percebido que havia um propósito naquela mensagem. E ele disse, a partir de então, eu comecei a orar, Senhor, quando alguém falar, que fale comigo. Se o Senhor estiver procurando alguém quando a mensagem for exposta, me ache, Senhor, porque eu preciso ser achado. Meus amados, nas mensagens mais simples, mais singelas, mais singulares, há um propósito de Deus para a nossa vida. E eu e vocês, durante esta mensagem, precisamos nos aproximar com esta fome, com esta sede. Devemos buscar, evitar ao máximo as distrações que nos distanciem da mensagem. Devemos, meus amados, conferir para ver se de fato a mensagem de Deus está sendo pregada com fidelidade. Estou terminando o terceiro e último ponto. O que fazer após a pregação da palavra? O que Deus espera de nós, crentes espirituais, após a pregação da palavra? Eu tenho certeza que Deus não espera de nós insensibilidade. Ouvi, mas não me atingiu, não fez diferença. Eu tenho certeza que Deus não espera de nós indiferença. Parece que não foi para mim, fez sentido. Eu tenho certeza que Deus não espera de nós o endurecimento. Até eu ouvi, até fez sentido, mas eu não vou mudar. Esse é meu jeito de ser, esse é meu jeito de me comportar.
Não, meus amados, Deus não espera insensibilidade, indiferença, endurecimento no coração. O propósito dele é que sejamos atentos. O propósito dele, meus amados, é que nós sejamos sensíveis. O propósito dele é que sejamos receptíveis. E saiamos da casa de Deus dizendo: como Deus falou comigo esta noite, como Deus falou ao meu coração nesta noite. A promessa de Deus é de que a palavra não voltará vazia, mas prosperará no propósito para o qual Ele a designou. E este texto é muito sério, porque ele fala que a palavra que é lida e exposta é uma santa palavra. Ele fala que a palavra que é lida e exposta, ela tem uma seriedade imensa, porque é a palavra de Deus. E fala também que essa palavra tem um propósito, tem um objetivo. Sempre há um propósito, sempre há um objetivo. Agora anotem, meus irmãos, esse propósito ou objetivo será ou a nossa transformação e santificação, ou a nossa responsabilização para a disciplina e juízo. Se eu e vocês ouvirmos a palavra de Deus e acalentarmos em nosso coração e a recebermos como um recado de Deus, ela cumprirá o seu propósito de nos santificar, de nos transformar, de mudar as nossas vidas, de mudar a nossa história. Mas se eu e vocês formos insensíveis, intransigentes, desinteressados, essa palavra um dia servirá de juízo para que eu e vocês sejamos disciplinados pelo nosso Deus. Essa foi a finalidade pela qual Deus nos deu a sua palavra. Essa foi a finalidade pela qual Deus deu o ministério profético. Os profetas falavam a Israel de manhã, à tarde e à noite. Mas diz-nos as Escrituras que eles mataram os profetas, que eles apedrejaram aqueles que lhes foram enviados. Estevão, em seu sermão, diz que eles resistiram a todos os profetas e a palavra profética que eles traziam. Essa é a finalidade do dom profético que Deus dá à igreja nos nossos dias, que é o dom de ler as Escrituras, compreender as Escrituras, interpretar as Escrituras, expor as Escrituras, contextualizar as Escrituras. É para isso que Deus chama pessoas e dá o dom profético, para que esta palavra profética cumpra o propósito de Deus na vida daqueles que a ouvem. Meus amados, é promessa que cumprir-se-á esse propósito, seja ele para nos sensibilizar, levar-nos ao arrependimento, levar-nos à mudança de vida, ou para endurecer o nosso coração, a fim de que nós sejamos disciplinados pelo Senhor. Após ouvir a palavra, Deus espera que eu e vocês, primeiro, se aquele que pregou a palavra não foi fiel às Sagradas Escrituras, note que Deus espera isso de nós, que nós o confrontemos. Somos exortados a agir como os crentes bereanos, que ao ouvir a palavra conferem nas Sagradas Escrituras para ver se elas são de fato assim, para ver se os ensinamentos estão de conformidade com o texto bíblico. E se nós observarmos alguém que prega que não está em conformidade com este texto, nós temos a obrigação, como crentes espirituais, com espírito de mansidão e brandura, de corrigi-los em suas faltas. Paulo afirma que nos últimos tempos, notem, meus irmãos, surgirão pessoas que, por não suportarem a sã doutrina, se cercarão de falsos mestres, segundo as suas próprias cobiças, segundo os desejos do seu coração, como que sentindo coceira nos seus ouvidos, se entregarão a fábulas engenhosamente inventadas. Muitos nos últimos dias farão isso. Notem, há duas coisas aqui que alimentam a apostasia, alimenta o desvio da fé. São elas: o desejo das pessoas de se cercar de falsos mestres conforme as suas ambições, mas também o fato de existirem falsos mestres que atenderão aos seus desejos, que atenderão às suas ambições. E para que eu e vocês constatemos isto, basta ouvirmos muitas pregações ao nosso redor, que são eloquentes,
que são pregações que chamam a atenção, que são pregações que muitas vezes nos cativam, pregações que muitas vezes nos emocionam, pregações que arrastam multidões, mas são pregações que não estão em conformidade com a palavra de Deus. Então, tais quais como produtos em um supermercado evangélico espiritual, dados de acordo com o gosto dos ouvintes, mas não dado de acordo com a sua necessidade, e muito menos de acordo com a fidelidade da palavra de Deus. Eu e vocês temos a obrigação de pregar a palavra, insistir, quer seja oportuno ou não, repreender, corrigir, exortar com toda a longanimidade e doutrina. Após a pregação da palavra, caso quem trouxe a mensagem tenha falado com fidelidade às Sagradas Escrituras, notem, meus amados, e isso é muito importante, eu e vocês devemos nos curvar àquilo que foi dito, devemos nos dobrar às autoridades, à autoridade da palavra de Deus, devemos nos render ao peso da palavra que vem da boca do Senhor através das Sagradas Escrituras. Eu e vocês somos convidados, meus amados, a disciplinarmos a nossa vida, a nos arrependermos dos nossos pecados, a nos convertermos dos nossos caminhos, a nos voltarmos para Deus, a buscarmos a sua face em oração com um grande clamor. Amados, não ouvimos a palavra de Deus tão somente para que ela aumente o nosso conhecimento e a nossa cultura espiritual. Eu e você somos convidados a ouvir a palavra de Deus, para que ela transforme as nossas vidas e nos santifique. E aí vem a pergunta que eu fiz logo lá no início: quantas mensagens você já ouviu? Quantas delas você lembra? Mas especialmente, como estas mensagens mudaram a sua vida? Como estas mensagens mudaram a sua história? Porque a mensagem não termina quando o pastor encerra a sua exposição, mas continua a partir do momento que eu e você saímos da casa de Deus, a partir do momento que vamos viver a nossa vida sob a luz da palavra, de acordo com os parâmetros da palavra. Um famoso teólogo e expositor da palavra, chamado Dwight Lyon Moody, escreveu na capa da sua Bíblia: ou este livro me faz abandonar o pecado, ou o pecado me faz abandonar este livro. Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, nos exorta da seguinte forma. Tiago capítulo 2, versículo 22 e 25, se os irmãos quiserem conferir. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é um ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será feliz em tudo aquilo que realizar. Que Deus não permita que nós sejamos meramente ouvintes da palavra do Senhor, mas que Deus nos faça praticantes dos seus ensinamentos, para que assim experimentemos a felicidade que Deus tem reservado a todos aqueles que se dispõem a ouvir, praticar e obedecer aos seus ensinamentos. Que Deus nos ajude. Amém.